Olá, bom dia pessoal. Recebi alguns convites, alguns pedidos para falar sobre a conduta punível, mais especificamente sobre as principais teorias da ação. Então, vamos fazer em alguns vídeos, porque é muito extenso, vou fazer uma síntese de alguma coisa. Mas para falar das teorias da ação, antes disso nós temos que fazer uma introdução para contextualizar essa temática para vocês, dizendo, enfim, de onde vieram, como são essas criações teóricas geniais do pensamento humano, para depois falarmos em cada uma das teorias de ação. Já falando desde logo que as teorias da ação são a teoria causal, a teoria final e a teoria social, pela ordem. Posteriormente, já no final do século passado, se criou uma teoria chamada da ação significativa. Mas nós vamos trabalhar com essas três históricas primeiro. O Código Penal brasileiro, a exemplo dos códigos de outros países, não apresenta assim um conceito de ação ou omissão, deixando implícita essa definição. Atribuiu a sua elaboração à doutrina. No entanto, a sistematização do direito penal, a partir de von Nis, utiliza o critério de classificação em ação e omissão. Aliás, são as duas formas de agir. Ou você faz ou não faz alguma coisa proibida. Então, nós temos assim essa possibilidade. Mas, enfim, a ciência do direito penal alemão esforçou-se na tentativa de formular um conceito amplo, unitário de ação, que abrangesse também a omissão e atribuir funções relevantes na teoria do delito. Então, falando em teoria do delito, tudo tem uma base, tem um início, e o começo do estudo da teoria do delito vai ter que ser pela conduta, a conduta humana, as ações ou omissões. Enfim, essa condição é importante porque essa elaboração, na verdade, que começou lá com os alemães, que procuraram desenvolver a melhor forma possível, elaborar um conceito da teoria do delito, mas a partir do começo. Portanto, a ponto de partida é a ação, é ela que é punida. O conceito de ação é fundamental porque é esse que identifica a ação propriamente criminosa. Essa configuração da ação como elemento básico do crime ganha os primeiros contornos lá com a obra de Lode em 1840, recebendo a melhor definição, no entanto, no Manual de Berna, de 1857. Mas nessa época não se falava em ação antijurídica, ou melhor, já se falava em ação antijurídica, mas para o direito civil, não no direito criminal, que tinha um conhecimento vago, enfim, da culpabilidade. Essa distinção veio a ocorrer a partir de 1867, com a definição do IERG, mas reconhecendo lá no direito civil a antijuridicidade, como um elemento objetivo representando a contrariedade à ordem jurídica. Esse conceito de antijuridicidade criado por IERG foi transplantado para o direito penal, mas isso já foi por obra de von Nis, lá em 1881, quando surgiu a primeira edição do seu Tratado de Direito Penal. No entanto, esse aparecimento trazido por von Nis da antijuridicidade e culpabilidade somente aparece realmente em 1884, isto é, na publicação da segunda edição do Tratado de von Nis. Contudo, Radbruch, já em 1904, no início do século XX, portanto, foi o primeiro a destacar a impossibilidade de se elaborar um conceito amplo, genérico, que englobasse ação e omissão, que são coisas diferentes, são antagônicas, por exemplo. Parte-se da orientação de que a ação deve cumprir, em primeiro lugar, a função de elemento básico, unitário da teoria do delito, a qual deve acrescentar como atributos todas as comprovações e valorações do conceito jurídico penal de crime. Hoje são as conhecidas tipicidade, anticipacidade e culpabilidade, mas que naquele tempo não existia. Dessa função unitária do conceito de ação, deriva-se a necessidade de que o conceito de ação seja abrangente, suficientemente amplo para englobar todas as formas de conduta relevantes para o direito penal, ou seja, a ação e omissão, as condutas dolosas e culposas. Então, por quê? A ação seria uma conduta ativa,
A omissão seria uma conduta passiva ou negativa. Enfim, a ação deve cumprir, além disso, a função de elemento de união em todas as fases do juízo jurídico penal, quais sejam o exame da tipicidade, que não existia, da antijuridicidade e da culpabilidade. Esse elemento da união, então, tem que fazer conjunto desses tópicos, desses predicados, digamos assim, na ação. Na realidade, a ação tem uma adjetivação, tem uma qualificação, que são a tipicidade, que veio depois, a antijuridicidade e a culpabilidade. Para desempenhar, enfim, essa função de elemento de união com os demais elementos constitutivos do crime, os conceitos de ação e de omissão devem ser valorativamente neutros, no sentido de que não pré-julgue aqueles elementos constitutivos da ação, aliás, definidores da ação, que é a tipicidade, que veio depois com Behring, a antijuridicidade e a culpabilidade. No entanto, em função desse elemento básico, ao contrário do que você imaginou, erroneamente por exageros do pensamento sistemático, não implica na necessidade de pertencer à ação ou à omissão todos os elementos do crime, doloso ou culposo. Na verdade, são atributos a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, são atributos da ação, como afirmava Cereço Mir, já, né? A função como elemento típico, básico da ação ou da omissão, fica satisfeita com o conceito de ação e de omissão que permite uma interpretação satisfatória, convincente de todos os tipos de injusto penal. Tipos de injusto penal são os tipos de crime. E ainda, a ação deve cumprir uma função limitadora, excluindo antecipadamente aquelas formas de condutas que não tenham relevância para o direito penal. Aliás, esta função limitadora, no meu sentir, na minha visão, são tão ou mais importantes do que as outras funções, porque ela exclui aquilo que não é relevante para o direito penal, exclui o que não é crime, em outras palavras singelas, né? Então, mas o resultado não pertence à ação, mas ao tipo penal, pelo menos naqueles crimes de resultado, os chamados crimes materiais, porque não se pode esquecer que existem crimes sem resultado, como são os chamados crimes formais, ou crimes de mera conduta. Mas, enfim, a ação e omissão em sentido estrito constituem as duas formas básicas do fato punível, cada um com a sua estrutura específica, distinta uma da outra. A primeira, a ação, viola uma proibição, é um crime comissivo. A segunda modalidade de ação, a omissão, que seria uma ação negativa, descumpre uma ordem, o crime omissivo. Então, na realidade, essa ação tem que ser dividida em ação propriamente dita, a ação ativa, a prática efetiva do crime, e digamos, a ação negativa, a omissão. Omissão, como afirmou Armin Kaufmann, é a não ação como possibilidade concreta de ação, isto é, a não realização de uma ação devida que o autor podia realizar na situação concreta. Crime é ação típica, antijurídica e culpável. Mas nós precisamos examinar, então, esses aspectos da ação típica, antijurídica e culpável, a natureza dela, a sua origem, a sua concepção, a sua formulação, antes de entrarmos no estudo teórico da ação. Então, no estudo teórico do delito, a teoria geral do delito. Então, primeiramente, a gente tem que trabalhar com os conceitos, examinar concretamente o que significa ação, porque nós verificamos que a ação que surgiu inicialmente, pretendidamente como centro unitário de tudo, ela tem que se dividir em ação e omissão. Mas esses aspectos, então, as teorias, enfim, teoria causal, teoria final, teoria social, serão examinados num outro vídeo, num outro áudio, porque fica, senão, muito extenso, e a gente só pode publicar até 10 minutos, pelo menos é a forma que eu sei de fazer. Muito obrigado, e numa próxima a gente vai, então, enfrentar especificamente a ação causal, a ação final, a ação social, etc. Bom dia, boa tarde, bom final de semana, boa semana. Até a próxima. Um abraço.